A ética contemporânea. Nesses nossos estudos em que a ética é pautada de maneira histórica, veremos como a contemporaneidade costuma tratar o assunto sobre a filosofia moral. Acompanhe. Temos que ter presente que na ética contemporânea, toda moral é datada. Ela cumpre, então, uma especificidade de um local e de um tempo em que ela está inserida. Diante disso, há uma impossibilidade fundamental da codificação de um agir. Não há como esse agir ser codificado, estar dentro de um processo em qual todos os elementos realmente possam encontrar-se estabelecidos por essência e serem cumpridos. Ou seja, falar que a ética ela está datada significa que é necessário que a maioria dos agentes a praticarem essa moral se habituem a uma codificação normativa, porém, já está previsto dentro de toda essa codificação normativa aqueles sujeitos que não serão adaptados a esse modo, a essa forma de estar que está contemplada em todo o processo ético, em todo o processo moral. Dizer que uma ética é datada a um local e a um público, portanto também a um tempo, isso já significa dizer que alguns sujeitos, ou a maioria dos sujeitos irão cumpri-la e outros estarão à parte, estarão aquém desse modelo moral. Sobre a concepção moral, ou a eticidade em Hegel, veremos que há certos pontos específicos desse filósofo idealista, ao qual o momento da sua ação moral será, então, particularmente determinado a partir da sua filosofia, concebida fundamentalmente a partir da sua dialética. Acompanhe. Hegel, então, tem por tendência o idealismo, ou defende a filosofia do idealismo, bem como a sua principal obra, a Fenomenologia do Espírito, ao falar da moralidade, mostra ou nos revela como essa moralidade, esse agir individual, tende a uma eticidade, um agir coletivo. Mas o que seria propriamente o idealismo hegeliano? De que maneira que o real é concebido por ele? Como que ele entende a noção do ideal, ou o próprio idealismo? E em que consiste especificamente a dialética hegeliana? Bem, logo de cara, teremos que determinar que Hegel ele subverte ou inverte os valores da realidade. Bem como também ele faz o mesmo com a noção de idealidade ou com a noção de ideia, do racional. Mas como assim? Bom, para Hegel, aquilo que é real, aquilo que é propriamente a realidade, é concebido antes na mente ou no espírito, como ele costuma dizer, por uma inteligibilidade ao qual é inerente a todo sujeito humano. O sujeito humano tomado aqui como categoria universal. Significa então dizer, isso significa dizer que, para Hegel, aquilo que é pensado, aquilo que é formado no espírito anteriormente, isso toma-se a noção, isso ele entende como a noção do real, e aquilo que nós encontramos, então, diante da materialidade, por assim dizer, das coisas, seria subvertido enquanto um ideal projetado. Nesse sentido, então, a subversão entre aquilo que é concreto, ele não compõe a própria realidade, mas ele é uma mera manifestação idealizada de uma realidade em que o próprio real é aquilo que seria pensado. Ainda que seja extremamente difuso essas noções, a partir do idealismo hegeliano, nós temos que ter presente que é sobre essa concepção em que ele inverte as noções de real e a noção de ideal, que ele determina a sua dialética, composta de 3 momentos. A tese, que é uma afirmação, a antítese, que seria a negação da tese, ou a contratese, e, por fim, a síntese. É sobre esse modelo concebido a partir da obra Fenomenologia que Hegel irá estipular, então, como que a moralidade deve ser entendida em cada sujeito humano. Acompanhe. Aqui temos, então, presente que a Fenomenologia do Espírito, como nós falamos, a principal obra, então, de Hegel, ela tende a conceber a nossa consciência como um pensamento puro, como sendo a manifestação desse espírito. Nesse sentido, o sujeito, ao manifestar essa consciência, ao se colocar no mundo, então, enquanto consciência, ele consegue exemplificar, ou tem, as suas ações, como sendo, então, uma expressão de uma vontade livre, uma representação de uma vontade livre. O espírito puro mesmo, ele seria aquilo que não se materializa, que não se concretiza. Porém, ao manifestar-se, ou a ganhar uma representação no mundo, o espírito, então, ele se concebe enquanto um ente, enquanto um ser que age no mundo. Acompanhe. Esse ser que age no mundo, essa vontade que recebe uma existência a partir de um ente, ele passa, então, de alguma maneira, a construir, ou a manifestar ações e a manifestar objetos, elaborar objetos, que nos permite entendê-lo, então, a partir dessa própria objetivação, dessa própria construção de mundo. Para Hegel, essa manifestação, essa concretude que o mundo ganha a partir do que o sujeito deposita nesse mundo, a sua acepção de mundo, para Kant, esse momento em que o sujeito mediatiza, ele serve de meio, entre o objeto e entre a própria concepção do objeto, então, para Hegel, isso deriva-se da noção kantiana do exercício do sujeito. A realidade, então, ela recebe uma interferência, ela recebe uma intervenção a partir do sujeito. Isso é assim sobre a noção de conhecimento, como que o sujeito adere ou adapta o conhecimento do objeto, das coisas, para si, mas também funciona essa mesma lógica funciona sob os auspícios da moralidade. O sujeito, então, ele constrói ações, o sujeito, então, manifesta a sua representação sobre o mundo, mediatizando a ação enquanto concretude de mundo, mas mediatizando a partir da sua própria noção, a sua própria acepção, enquanto um espírito que dá-se à existência. Essa noção de espírito, em Hegel, é muito mais atrelado, muito mais fácil de nós entendermos ela sobre a concepção de um pensamento puro. O espírito aqui, então, seria o pensamento puro. Essa coisa que anima, ou nos anima, anima cada ser humano a pensar. Mas para que haja, de fato, a moralidade sobre esses auspícios, é necessário um próximo passo. Acompanhe. Sabendo, então, que há uma mediatidade, o sujeito acaba mediatizando, servindo de meio entre as ações, e entre a própria noção de realidade, esse sujeito, então, ou a esse sujeito é proposto a superação dos momentos anteriores. De que maneira que ele pode, então, sintetizar, chegar no elemento último da própria ação que o interessa. Nesse sentido, o sujeito, de alguma maneira, ele se afirma a partir do seu próprio ente, a partir da sua mediatidade, ele mediatiza a ação que ele vai praticar, Então, o sujeito, primeiro momento, essa mediação que ele faz, enquanto caminho, a própria ação que ele irá realizar, a ação seria o segundo momento, a própria moralidade, só que é necessário uma superação, a partir da noção de direito, nas coisas que já se manifestam. O fim, então, da ação do sujeito tende a uma ética, pensando, uma eticidade, Hegel usa essa palavra, tende, então, a conceber as coisas como instituições já dadas. Essas instituições já dadas, ou que já subsistem, ela recebe uma revalorização, ou uma ressignificação do sujeito, exatamente como o terceiro momento, o momento da síntese.
Nesse sentido, então, o sujeito é o pensamento puro que mediatiza a ação, que pratica a ação. A ação, de alguma maneira, ela é uma afirmação e uma antítese ou uma contra-afirmação do próprio sujeito. O sujeito nunca consegue realizar tudo, absolutamente tudo que ele pensa. Então, a própria ação, de alguma maneira, ela falta, né, para chegar no pensamento puro desse sujeito. Por isso ela serviria, então, como contratese ou como antítese. A síntese, o último momento, é quando, a partir de instituições, como a família, como o Estado, o sujeito consegue, então, sintetizar aquilo que ele pensou e aquilo que ele pratica mesmo enquanto ação num único momento, né? Então, a sua tese do pensamento puro, enquanto a sua ação, que seria uma falta, né, a esse pensamento puro, ela é sintetizada, ela se manifesta plenamente a partir da síntese, que seria o terceiro momento, em que a eticidade, aí para Hegel, seria a própria exemplificação ou representação das instituições. Em nossas instituições, então, de maneira geral, há uma manifestação do nosso ente enquanto um agir que se afasta um pouco desse ente, mas encontra-se sintetizado, encontra-se justificado a partir das instituições. Arthur Schopenhauer propõe, na sua concepção de filosofia moral, ou em sua ética, uma proposta inteiramente nova no que diz respeito à fundamentação de nossas ações. Acompanhe. Para Schopenhauer, né, dentro de sua filosofia, a moralidade ela ocupa um lugar extremamente importante porque é a concepção que ele tem sobre a realidade, ou melhor, essa concepção deriva da noção que ele tem sobre o mundo. Para ele, o mundo é formado de uma representação, que diz muito mais respeito ao conhecimento, e de uma essência que é a vontade. Isso sim, muito mais atrelada à noção, então, da moralidade. Nesse sentido, as dores do mundo, que também recebe o nome de uma obra de Schopenhauer, só pode ser superada a partir da ascese e da música, enquanto momentos que conseguem afastar esse processo, né, produzido de dor sobre o homem. Ou melhor, nesse processo que a dor produz sobre o homem. Para Schopenhauer, então, primeiramente falando da sua representação de mundo, ou da sua noção do mundo como representação, significa que o mundo, para Schopenhauer, ele só ganha, de fato, uma existência, por assim nós dizermos, enquanto o homem consegue representar. Né? Ele só ganha um sentido, de fato, enquanto existência, como sendo possível de ser representado para o homem. Na filosofia de Schopenhauer, nós encontramos, tanto no mundo, né, nessa noção de mundo enquanto representação, como aquela que mais nos importa aqui, a noção de vontade, diretamente uma crítica à filosofia kantiana. Para Schopenhauer, Kant teria estabelecido algumas categorias válidas, sim, para a interpretação do mundo, consequentemente, para mostrando, então, como nós deveríamos agir segundo essa interpretação do mundo, porém, muitas dessa interpretação também teria ficado aquém do próprio nível de Kant, né? Schopenhauer faz questão de elogiar muitas vezes, mas não deixa de criticá-lo também por isso. A filosofia schopenhaueriana, então, entende que se o mundo é uma representação, ele não é apenas isso. Há uma essência que fomenta, né, o mundo, ou a formação do mundo, ou se quiser ainda, uma criação do mundo, a partir de uma essência pura, que seria a própria vontade. Então, afastando-se ou criticando a filosofia kantiana, Schopenhauer dará uma origem a esse mundo enquanto representação e uma manifestação do homem nesse mundo enquanto vontade. A questão será estabelecer de onde provém essa vontade ou o que Schopenhauer entende necessariamente por vontade, já que esse conceito na filosofia schopenhaueriana tem uma adoção própria, uma adoção muito particular. Acompanhe. Na crítica, então, estabelecida por Kant, ou a filosofia de Kant, a proposta em que a vontade é a fundamentação das nossas ações, ou serve, né, como fundamentação de nossas ações, Schopenhauer adota essa vontade como essência do mundo, como sendo uma vontade cósmica, que nunca acaba, portanto ela é insaciável. É necessariamente sobre esse aspecto da insaciabilidade da vontade que será produzida, então, a noção das dores do mundo, ou seja, que o mundo é um padecimento constante, por isso, então, muitos irão falar também do pessimismo em Schopenhauer, mas também há uma proposta em como se resgatar, em como o próprio sujeito pode se resgatar dessa noção da vontade cósmica enquanto principal fomento do mundo, né, e, por consequência, então, nós, como criaturas mundanas, fomento de nós mesmos. Sobre esse aspecto, Schopenhauer vai dizer que a vontade é aquilo que forma o mundo, porque tudo no mundo recebe um impulso primeiro. E essa vontade, então, seria a coisa em si do mundo, ou seja, a própria essência que permite que o mundo, que aqui recebe a noção de universo, permite então que o mundo seja, permite que o mundo, então, aconteça. Porém, Schopenhauer coloca que esse impulso em existir, esse impulso que dá, então, existência ao mundo, a todo o universo, a todas as coisas, é um impulso constante. Ele nunca acaba, ele nunca se sacia, ele sempre quer mais e mais e mais. E no homem, especificamente, a nossa condição humana, esse impulso, essa vontade, se manifesta sobretudo como vontade em existir, vontade de permanecer existindo. É sobre esse auspício da vontade que necessariamente Schopenhauer entende que nós nunca vamos dar conta de realizarmos a vontade plenamente, porque ela sempre quer mais, já que ela é uma vontade insaciável, ela sempre nos pede mais, ela sempre nos exige mais. É sobre esse mote, então, que Schopenhauer monta a sua noção de que o mundo é um padecimento constante, ou seja, nós padecemos através das dores do mundo. A vontade que se manifesta em nós, sobretudo como nós já dissemos, então, como vontade de existência, é uma vontade que nos pega, né? Schopenhauer usa a expressão, ela nos pega, nos arranca de nós mesmos, a custo de nossa própria vida. Quanto mais nós damos a entender em buscar saciar essa vontade, que ela nunca se sacia, nós entregamos a ela esse nosso próprio existir enquanto forma de vida. Então nós jogamos a nossa vida nessa vontade, essa criação cósmica, mais uma vez lembrando, que em nós se manifesta principalmente, não de maneira exclusiva, mas principalmente como vontade de querer existir, de continuar existindo. Então nós jogamos, né, sobre essa vontade, a nossa própria vida para darmos conta disso, para executarmos isso. E não percebemos então que as nossas ações sempre tendem a ver, né, ou necessariamente estão atreladas a essa noção desse impulso que nos dimensiona a querer cada vez mais, a buscar cada vez mais. E Schopenhauer nos alerta, ou ao menos, né, é sobre essa concepção que ele diz. Enquanto sempre nós damos vazão a isso, buscamos realizar isso, nós acabamos de alguma maneira executando não um plano próprio nosso, mas tão somente damos vazão a essa vontade, a essa noção cósmica de que através de nós, melhor dizendo, né, essa vontade cósmica faz de nós então uma espécie de continuadores, né, de executores da sua vontade, da sua essência, por assim dizer, em continuar manifestando isso, ou em continuar se manifestando. Nesse sentido, então, a vontade, né, de uma maneira um pouco mais direta, a vontade seria a essência que nos produz, que nos engendra, que nos faz. Ela, através dessa criação, né, através de nos ter criado, ela se executa ou ela permanece existindo, né, de modo que todas as nossas ações acabam sempre cumprindo a exigência dessa vontade e não de nós mesmos. Essa vontade, então, ela só consegue ser arrebatada a partir da noção da música e da ascese.
São esses dois pontos que Schopenhauer usa para, de alguma maneira, que nos permite, então, de alguma maneira, escapar, sair por alguns instantes dessa vontade. Somente a música, somente a ascese, nos condiciona a escapar, ainda que seja por breves instantes, dessas dores do mundo provocadas incessantemente por essa vontade que jamais acaba dentro de nós. Friedrich Nietzsche, talvez na atualidade um dos filósofos mais estudados, né? Ele entende a moralidade ou a ética sobre um conjunto de fatores totalmente distintos do que então a filosofia vinha sendo, né? A filosofia costumava tratar. A ética ou a moralidade em Nietzsche, ela recebe como objeto de estudo pontos específicos a partir de um método desenvolvido por esse filósofo. Acompanhe. A moral então como objeto do filósofo, né? Para Nietzsche, terá como exemplo ou como cume alcançar um exemplar, um modelo, né? Do homem para além, ou tratado ainda nos textos nietzschianos como além do homem. O homem que não é ou não se manifesta nisso que nós entendemos, né, como ser o ser do homem hoje, mas um para além, um homem que há de vir. Nesse sentido, Nietzsche busca mostrar que a ética, ela é uma ética do dia a dia, uma ética que se manifesta em concretude e é uma ética que advém ou que coloca a postura do melhor, uma ética aristocrata, por assim dizer. A filosofia de Nietzsche, a partir de alguns personagens, né, a partir de algumas modalidades escolhidas por ele, tanto no que diz respeito ao discurso, bem como então nesses modos, né, que ele usa para exemplificar a sua filosofia, recebe na sua obra Assim Falou Zaratustra uma dimensão ainda mais icônica do que em outras obras. A obra de Zaratustra é da terceira parte, ou já da parte madura da filosofia de Nietzsche, né? Mas que, mesmo sendo dessa fase, ainda há uma inovação com relação às fases anteriores do que o filósofo vinha tratando a respeito da moral. Para Nietzsche, essa proposta do além do homem, como Zaratustra coloca, e essa personagem, né, Zaratustra, que Nietzsche inventa, ela se contrapõe a um outro modelo clássico, né, da moralidade, que é o sábio Zoroastro, mostrando que aquele que determina o que vai ser feito ou o que vai ser falado a respeito de moral, ele não tem um parâmetro estático. Por que Nietzsche usa dessa personagem, usa dessa personalidade para falar do além do homem? Talvez exatamente para mostrar que sobre o homem não há nada de seguro, não há nada de estático, de montado, de dado, de pronto. Pelo contrário, o homem é esse ser que constantemente se faz e se refaz e se refaz novamente. Não há nada de permanente no homem. Portanto, falar de ações que devem ser sempre praticadas da mesma forma e do mesmo jeito, para Nietzsche não há nada mais controverso do que isso, uma vez entendendo que o homem está ou é um ser em constante mutação, em constante mutabilidade. Acompanhe. Na obra, então, Zaratustra, em que Nietzsche irá necessariamente colocar a vontade do além do homem, né, como força vital, além das noções de amor fati e devir, nós temos um desdobramento da moralidade entendida como noção dinâmica. Para isso, ou para que ela se instaure de fato, Nietzsche desenvolve uma metodologia concebida sobre a noção de genealogia, fazer com que a moral possa ser entendida a partir da sua origem, de sua fonte. Criando esse método, né, já na segunda parte da sua filosofia, ou no segundo período da sua filosofia, melhor dizendo, Nietzsche também desenvolverá uma obra, né, a respeito desse método com o mesmo nome, a genealogia da moral, mostrando que tudo o que é costume, tudo o que é tradição, foi criado em algum momento, foi inventado em alguma forma. E foi criado e foi inventado por necessidade. Mas qual seria essa necessidade? Bem, Nietzsche não tem dúvida de que a criação da moral, dos costumes, então, demanda uma necessidade conflituosa entre aquele que manda e entre aquele que obedece. E os valores concebidos tanto na primeira dissertação quanto na segunda dissertação da genealogia da moral, que é o próprio método de Nietzsche, mas também recebe o nome de uma obra dele, mostra ou evidencia que os valores que são colocados em sociedade são sempre valores defendidos por uma classe, por uma determinada fonte, que primeiramente seriam aqueles mandatários, o que ele chama de aristocratas, que para Nietzsche não terá nenhum problema em identificar como sendo os melhores, e contra eles há uma classe abaixo, que seriam então os que buscam subverter essa ordem, que seriam aqueles que obedecem, ou se quisermos ainda uma expressão de Nietzsche, os escravos. Então, a moral é instituída por quem manda, ou pelos senhores, né, e é seguida por quem obedece, ou se quisermos então, os escravos. É nesse sentido que Nietzsche aponta que por um tempo é assim, né, era criado, os valores são criados dessa forma, mas de alguma maneira eles acabam subvertendo por outras necessidades. Acompanhemos. Essas necessidades que demandam, né, a criação e a subversão da moral, de alguma maneira aponta então que tudo o que é feito, ele é feito sobre as noções de bem e mal, só que Nietzsche procura apontar como que essas próprias noções, a partir do bem e do mal, elas também são mutáveis. Ou seja, isso que também recebe um nome, né, da obra nietzschiana, para além de bem e mal, aponta para a noção de que a noção de bem, criada por um determinado grupo, ela passa a ser questionada ou substituída pelo grupo que se sente prejudicado por essa noção de bem. O que esse grupo então faz? O grupo dos senhores que criaram essa noção de bem, o que é o bem, o que é o bom, aplicam ao grupo subalterno, então, dos que obedecem, essa noção de bem. Ora, o que o grupo dos que obedecem não concorda com essa noção de bem, eles procuram então revertê-la, né, ou invertê-la, trazendo assim, ou traduzindo assim, se nós quisermos, né, essa versão de bem pela noção de mal. Então, nós temos a seguinte situação exemplar para Nietzsche. Para os romanos e para os gregos, o que ele toma como referência para a sua criação aristocrata da moral, o bem é aquilo que o forte faz, é aquilo que o forte pratica, ou seja, aquele que tem condição de executar a sua vontade, manifestando-a perante todos, né? E necessariamente o mal é aquilo que o fraco tem em acatar essa vontade, exatamente por quê? Porque ele não tem a força, ele não tem a habilidade, ele não tem a coragem de se colocar ou se interpor diante desse bem. Ora, o que a gente vai dizer? Com o tempo, e especificamente com o advento do cristianismo, essa moral é subvertida ou invertida. Quem passa a ser o bom, quem passa a executar o bem, é aquele que humildemente, aquele que se humilha, né, tem em acatar uma vontade, em acatar um desejo, em acatar a força do maior sobre ele. E quem é o mal nessa situação? É exatamente aquele que buscou impor sua força, que fez da força valer em relação ao que ele queria, determinou isso, colocou isso, né, sem nenhum tipo de privação. Necessariamente, então, Nietzsche irá entender que o cristianismo fez a inversão dos valores
colocando que aquilo que era antes, né, na ética pagã, entendida como bem, passasse então a ser tratado como mal. E aquilo que os dominados tinham, né, como mal, que era a sua covardia, que era a sua pequeneza, sua fraqueza, sua humildade ou humilhação, fosse exaltado no cristianismo como sendo um bem. A crítica que irá pesar então em Nietzsche sobre essa concepção da moralidade, entendida a partir do método genealógico, é que o cristianismo, sobretudo derivado do platonismo, terminou por inverter a moralidade, terminou por inverter as noções de bem e mal. E agora então, com a sua personalidade, né, crítica, Nietzsche buscará colocar que os valores morais do além do homem não devem mais serem pautados por essas noções tão datadas de bem e de mal. Por isso então, na sua fase última de pensamento, propor uma moral, a moral do além do homem, para além do bem e para além do mal. A proposta nietzschiana da transvaloração dos valores morais. Acompanhe. Segundo Nietzsche, a subversão dos valores morais, promovida sobretudo a partir do cristianismo, permite então a criação, ou faz com que haja a necessidade da criação de uma teoria da vontade de potência. É necessário, em última instância, educar o homem, né, para a vida agonística. E esse termo agonístico, o termo do conflito, é extremamente importante naquilo que Nietzsche propõe como sendo a sua base moral. Então, para ele, há uma nova moralidade em que, nessa questão da transvaloração dos valores, os grandes acabam sendo tornados maus e os pequenos acabam sendo tornados bons. Nessa subversão de valores, né, sobretudo como ele nos indica sempre a partir da crítica ao platonismo cristão, ele vai entender que o cristianismo nada mais foi do que adaptar teses, né, adaptar a teoria platônica às necessidades dessa religião. A religião que será extremamente criticada por ele, porque ela necessariamente cria cativos e não cria homens autônomos, homens isentos. Nietzsche então entende que essa subversão de valores é concebida, né, ou foi concebida, como extremamente prejudicial ao período que ela criou, né, em sequência, que foi a modernidade. A subversão que o cristianismo permitiu dos valores antigos, dos valores gregos e romanos, que Nietzsche adota como sendo valores dos fortes, né, essa subversão então fez com que tudo que na sequência foi determinado como sendo bom, tudo que na sequência do pensamento histórico, né, foi determinado como sendo correto, justo, né, sofresse essa alteração de valores, padecesse por uma fraqueza que Nietzsche entende como sendo essencialmente devida a essa subversão da filosofia cristã, né, mais uma vez, que ele indica tão somente como uma filosofia que adaptou valores platônicos às exigências do cristianismo. Acompanhe. Se de fato, então, há uma nova moralidade a partir da subversão ou da transvaloração dos valores, tudo que existe, né, e quer se prevalecer e se impor, né, de alguma maneira deve isso à vontade de potência, ou a essa teoria que Nietzsche entende, então, como vontade de potência. É a partir da noção agonística, é a partir da noção, então, do agonismo, né, do conflito, agon, em grego significa conflito, que Nietzsche sempre vai estabelecer a noção de sua moralidade. É somente quando eu entendo que o bom, ele é um valor colocado em questão por alguém que se beneficia disso, e que, se beneficiando disso, ele acaba, então, prejudicando, se nós quisermos adotar esse termo, ou utilizando de um outro, né? É somente quando nós entendemos que há aqui um processo de embate, um processo realmente de conflito, que nós podemos fazer juízo, então, do que seria essa vontade de potência. A teoria da vontade de potência em Nietzsche, extremamente controversa por alguns dos seus estudiosos, né? Uma vez que Nietzsche fala bastante sobre isso, sobre a vontade de potência, né? Mas a única obra que tem dedicada com esse tema mesmo não teria sido escrita por Nietzsche, por isso então a contraversão dos seus estudiosos. Essa vontade de potência, esse juízo que nós podemos formar é de que o nosso ser, ele exige, né, cumprir aquilo que nós queremos, e para essa exigência ser manifestada, é necessário então que eu coloque alguém sob esse, como objeto, ou como fonte, né, como a última finalidade daquelas minhas ações, ou seja, desse meu querer. Disso, nós jamais podemos concluir que Nietzsche entende que o outro seja um meio, um objeto qualquer para o meu querer. Não, de nenhuma maneira é exclusivamente isso. Mas de que maneira então que o outro se coloca como finalidade, né? Alguém se coloca, por assim dizer, então, como finalidade do meu agir. Na maneira que eu entendo que esse meu querer, ele promove a vida. Há somente uma concordância com relação aos estudiosos, aos especialistas em Nietzsche, que ele defende um único valor, e esse valor é a vida. Portanto, tudo aquilo que necessariamente for de embate, né, ou de combate contra a vida, nós podemos entender que não se trata do que Nietzsche está defendendo. Pelo contrário, essa vontade de potência é aquela vontade que de alguma maneira executa sempre um bom viver, um querer viver, um viver de maneira exemplar. Esse viver é resgatado em Nietzsche segundo a concepção grega da maneira de vida. Ou seja, o mundo em si só, ele está em constante mudança, ele está em constante devir. O homem é o melhor exemplar disso. O homem nunca está apaziguado, o homem nunca está tranquilo, o homem nunca está estático. Portanto, as ações humanas, elas tendem a ver com essa essência, né? Se é que podemos dizer isso na filosofia de Nietzsche, termo extremamente controverso a essência, mas com esse impulso do homem em querer constantemente realizar algo, buscar algo. E como isso jamais acaba dentro do homem, a gente vai entender que as ações humanas tendem a ver com essa impulsão, ou com esse impulso, melhor dizendo, que é a própria vontade, que quer se realizar, que quer se preencher. De alguma maneira nós podemos ver um parentesco dessa vontade nietzschiana, né, com aquilo que nós encontramos em Schopenhauer. Porém, em Nietzsche, essa vontade jamais vai ser negada, como era o caso em Schopenhauer. Para Nietzsche, dar vazão à minha vontade, né, é exatamente mostrar que eu tenho uma capacidade, uma habilidade em executá-la, em instaurar essa vontade nas coisas diante das ações que eu pratico. A vontade de potência, então, é a maneira como qual eu executo, eu exijo um querer que tem a ver com a vida, e o melhor exemplo de vida, né? Que, mais uma vez, frisando aqui, Nietzsche irá buscar lá nos gregos, ou seja, uma vida que seja vivida plenamente, sem nenhum tipo de restrição, a não ser tendo como valor, né? E, portanto, nós podemos dizer que isso é uma restrição, mas é uma condição, né? Em que a vida sempre deve ser promovida, a vida sempre deve ser buscada, almejada. E ele entende que o cristianismo, ele não faz isso exatamente por colocar um pós-vida a noção de finalidade das nossas ações. Ou seja,
criticando essa noção que os cristãos jogam para uma além-vida, a noção da felicidade, a noção da finalidade de nossas ações, Nietzsche entende que a moral, ela é concreta, ela é do agora, ela precisa ser executada, manifestada a partir do momento já. Uma vez que ela não irá, né, cumprir sempre as exigências, ou nós não conseguiremos cumprir sempre as exigências de um querer, nós temos que aprender, portanto também sermos educados, em como conviver com o conflito. Eu tenho a minha vontade de potência, porém, todo e qualquer ser vivo também tem a sua vontade de potência. É exatamente nesse conflito, né, que não significa necessariamente eliminação, mas convivência, no conflito entre as vontades de potência, nós somos capazes de estabelecer valores. De que maneira agora? Não valores rígidos entre o bom, entre o mal, entre o bem, entre o mal, entre o feio e o belo, mas valores que possam, de certa forma, conver a essas vontades de potências que não tendem à eliminação do outro, mas sim à harmonização do outro. Não se trata de eu sempre ceder à vontade do outro, não se trata sempre de eu impor a minha vontade do outro. A minha vontade, né, à vontade do outro. Então, não é mandando, não é só obedecendo, que eu aqui consigo, então, executar a vontade de potência. Não. É de que maneira que o conflito entre vontades de potência permite surgir algo novo, estabelecido como convenção a partir dessas vontades. Não uma convenção que não levará à vida, que não promoverá a vida. Pelo contrário, essa convenção, esse embate de vontades, tem por intenção a elevar o nível de vida, a propor um exemplar de vida muito melhor desse que nós encontramos na atualidade. O homem, então, ele só serve de impulso para o que a gente chama do além do homem, quando, sob a noção da vontade de potência, o conflito serve de base para propor um melhor alcance da nossa humanidade. A ética concebida a partir da noção marxista, ou do pensamento marxista, incide sobre sobre o materialismo dialético, né? Esse materialismo que é um embate de forças, um embate de classes, mas também sobre o materialismo histórico, ou seja, apontando de que modo os valores são construídos. Acompanhe. Para que nós possamos absorver melhor os conteúdos praticados, né, ou defendidos pela ética marxista, faz necessário nós falarmos, então, torna-se necessário, né, falarmos de quem são os fundadores dessa teoria, bem como entender o materialismo histórico em suas vertentes, e principalmente focar que a moralidade, né, ela se estabelece a partir de um valor, e um valor entendido como uma mercadoria, uma capacidade de ser produzida, né, e consumida em sociedade. Nesse sentido, nós teremos, então, alguns conservadores na concepção do materialismo defendido por Marx e por Engels, bem como alguns revolucionários, ou seja, que irão propor que as teses, né, do marxismo primitivo, do marxismo concebido aos seus fundadores, Marx e Engels, não seriam suficientes. Primeiro, então, nós identificamos a parceria desses dois filósofos em que optaram em adotar um modelo de historicidade para aqueles conceitos, né, que eles encontravam perenes no que diz respeito tanto à economia quanto aos estudos da sociedade em que eles viviam. Ou seja, conceitos que eram tratados sempre de formas rígidas, de formas sólidas, como sendo puro pensamento, foram questionados por esses dois filósofos. Marx e Engels procuram, então, determinar que todo e qualquer conceito, toda e qualquer ideia é uma ideia produzida. Independente aqui de ser uma ideia moral ou não, toda e qualquer ideia, toda e qualquer, então, noção básica foi inventada. E foi inventada por alguma necessidade. Acompanhe. As necessidades, elas decorrem, então, de propor ideias, né? Segundo esses dois filósofos marxistas, né, que escreveram a ideologia alemã, elas demandam, então, essa necessidade a produzir ideias, demanda de um materialismo histórico. Os dois identificaram essa noção a partir do capitalismo, ou contra o capitalismo, né, aonde, necessariamente, o dono do capital, por uma exigência de mercado, então, por querer vender, né, querer que os outros comprem, estabelece uma relação, uma identificação de valores, e valores aqui para eles sempre vai estar remetido à mercadoria, à produção, né, sempre vai estar remetido à economia, né, produção, consumo, né, de algum determinado objeto, de alguma determinada substância, que para eles também será identificado essa possibilidade de produção e consumo como sendo um mero conceito. Mas o que significa isso? Para eles, na mesma medida que nós falamos do valor de um objeto, por exemplo, o valor de um prato de comida, estabelecido a partir de critérios, onde quem vende o prato, né, ele trata de elaborá-lo a partir de um conjunto de regras, e irá estabelecer esse valor, o prato custa tanto, né, a partir desse conjunto de regras que ele montou, visando um lucro, ou seja, visando ganhar algo em relação a essa produção. Eles entenderão também que, da mesma maneira, nós produzimos ideias, produzimos conceitos. Nós inventamos, a partir de uma noção comum, certo termo. Esse termo, ele preenche uma necessidade, né, da qual eu depois comercializo. Ou seja, o comércio estabelecido aqui é que eu produzi uma ideia, produzi uma noção, e as pessoas estão aptas a consumi-las, segundo o preço que elas paguem, ou de acordo com o preço que elas estão, que elas se acham, né, se julgam necessário pagar. Sobre essa concepção do materialismo histórico, nós percebemos então que tudo o que existe e que descreve o nosso comportamento social, de alguma maneira, em alguma medida, é uma invenção e é uma convenção. Alguém propõe e a sociedade, admitindo essa possibilidade, por assim dizer, consome essa proposta, né, adquire essa proposta na vivência. Para os fundadores, então, do marxismo, e também para os seus seguidores, essa noção também se aplica à moralidade. Vejamos como. O sentido em dizer, então, que tudo é possível de ser comercializado, né, vale ou tem algum valor, na medida que eu entendo que essas mercadorias, né, isso que pode ser consumido, ele tem aquilo que realmente é estabelecido por uma convenção, né? Voltando então ao exemplo do prato lá, um prato de arroz, de feijão e de uma carne, para que ele fosse feito, foi empregado determinada força, né? Ou determinada produção, e ele custa tanto. Porém, se ele for colocado à venda, né, ao mesmo preço que o sujeito, né, que inventou o prato lá, se ele for colocado ao mesmo custo, né, do que a venda, ao mesmo custo do que a exigência de produzi-lo, né, então o sujeito gastou R$20 para produzir o prato, vamos fazer esse exemplo. E se ele cobrar os mesmos R$20, não há nenhum tipo aqui de comércio a ser estipulado como lucro, ou como valia, né, uma maior valia. O que acontece nesse caso, então? Para ter um lucro, para sair de alguma maneira, então, em vantagem, para ser vantajoso para esse sujeito tem que agregar um preço a mais, né? Então ele coloca não os R$20 que ele gastou para fazer o prato, mas R$30. O que Marx vai dizer? Bom, isso é comum, é uma relação até meio que natural de se pensar. O problema é quando nós falamos disso, ou tratamos disso a respeito da moralidade, enquanto ideias. De que maneira que essa noção de mais-valia, né? E a noção de mais-valia exige também um preço diferenciado do que seria o correto, por assim dizermos, ou o justo, né? A se estabelecer. De que maneira que isso se aplica de forma problemática na moralidade. Ou seja, a moralidade se valendo desses conceitos, ou pensada a partir desses conceitos, de que maneira que isso incide problematicamente no nosso comportamento. Acompanhe.
Se na moralidade nós tivermos a mesma noção do materialismo histórico, da qual esses sujeitos, né, acabam entendendo que é, ou seja, que nós temos uma empregabilidade maior de gastos, né, ou temos que ter diante daquilo que foi produzido, nós devemos entender que, mais uma vez recorrendo ao exemplo aqui, né, do prato de arroz e feijão, que se tivesse um preço correto, estipular R$30, o sujeito gastou 20 para produzir o prato, ele, né, vende por R$30. Isso seria um preço correto, um preço justo, por assim dizer, da força empregada. O fato é que Marx entende que o sujeito aqui, ele começa a perceber que, ora, esse valor, ele pode ser lucrativo e pode estar correto diante das margens, né, que eu tenho. Porém, se de alguma maneira eu puder colocar aqui uma noção maior, por exemplo, mostrando que o meu restaurante, né, ele é destacado em relação aos outros que talvez produzam, né, algo semelhante, eu posso cobrar mais. Ou seja, eu vou oferecer a mesma coisa, só que a importância, né, do meu restaurante faz esse prato, né, custar mais. É sobre essa noção problemática da mais-valia, ou também da noção de fetiche, é como se tivesse algo na mercadoria, né, implantado ali psicologicamente, não logicamente, o prato continua sendo o mesmo, né, mas é como se tivesse esse algo a mais, que na verdade não tem, né, que servisse de modelo, ou modelasse o preço do prato a custar mais. Então Marx vai entender, bom, sobre esse objeto concreto, que é o prato de comida, particularmente o prato preferido dos brasileiros, nós temos um maior problema quando isso se insere na noção de valores. Ou seja, pensemos a noção de trabalho como sendo um valor. Trabalhar é bom. Ou ainda, né, o clássico ditado, o trabalho dignifica o homem. O homem só se torna bom, só se torna digno à medida que ele trabalha. É com esse valor, né, que nós estamos falando agora. Qual o problema daquela noção de mais-valia fundamentar esse tipo de raciocínio? Bem, o problema é que essa valoração do trabalho, ela é colocada propositalmente em um dado período da história sob a noção não daquele que precisa trabalhar ou emprestar o seu trabalho, né, a sua força de trabalho, mas sim sobre aquele que é dono do capital e vai contratar o trabalhador. Ou seja, dizer que o trabalho é bom e que ele somente essa condição dignifica o homem, significa dizer que, olha, quem não trabalha, por sinal, é um sujeito mau. Quem não trabalha, por sinal, não é digno de ser homem. E sobre esses auspícios, lembrando quem colocou agora a mercadoria, o valor, foi o dono, né, foi o burguês a qual Marx e seus seguidores tratam, ele vai colocar que tipo de emprego nesse trabalho? Bom, você tem que trabalhar. Por quê? Porque é um valor. Foi de maneira... toda a sociedade, né, fez essa convenção, que o trabalho é bom, ainda que tenha sido inventado isso. Então você tem que trabalhar. Logo, eu que sou o dono do capital, eu vou pagar sobre esse teu trabalho, que você tem que fazer, tudo bem se não for pra mim, mas vai ser pra outro, que é igual a mim, né, o outro dono também do capital. Se você não trabalhar, por conseguinte, você vai estar sendo mal. E para você trabalhar, pra mim ou pro outro, nós estamos dispostos a pagar tanto pra você. Esse tanto é só isso. Bem, é aqui que reside o problema dos valores serem estipulados de maneira mercadológica, ou sobre esse auspício. Uma vez que o valor é construído por alguém, nesse caso, né, pelo detentor do capital, ele irá incidir sobre o proletário, de maneira que ele não tem condição de dizer um não, de maneira que ele é oprimido em dizer um não. Por quê? Porque a sociedade já fez a convenção de que trabalhar dignifica o homem, que trabalhar, então, que o trabalho é algo bom. Como que Marx vai entender essa lógica? Há a necessidade de uma inversão dessa lógica, ou seja, não pode mais o valor ser determinado pelo dono do capital, mas é necessário, assim, que o proletariado, ou seja, aqueles que empregam sua força de trabalho, se rebelem a tal ponto que eles agora determinem, de fato, o que é o valor de cada coisa. Tanto o valor do material, como as noções que irão dar suporte ao nosso modelo de vida. Se for mantido o trabalho, sim, como uma fonte, né, como um valor, esse valor agora será determinado a respeito daquele que exerce o trabalho, e não aquele de quem compra a força do trabalhador. De modo a buscarmos colocar em prática tudo que nós vimos aqui, vamos então atentar para o exercício proposto. Conhecendo as informações, né, ou colhendo, melhor dizendo, informações com seus amigos, com seus familiares, procure responder às seguintes questões. Quais costumes mais emblemáticos, né, a sua família ou a sua comunidade detém? Aqueles que você caracteriza como sendo a marca identitária mesmo do lugar em que você mora. Por volta de qual ano, mais ou menos, você entende? Né, pergunte para eles que esses costumes começaram, que essas práticas começaram. De que maneira esses costumes foram inseridos? Né? De que maneira que eles foram colocados ali, ofertados para as pessoas que moram nesse local? Você pretende dar continuidade a esses costumes? Você pretende continuar praticando em sua vida? Por quê? Na medida que você colher, então, essas informações, né, anotá-las em um papel, procure realmente estabelecer outros contatos com os seus colegas de classe para saber quais são as distinções desse material que você colheu. Buscando unificar todo o conteúdo que aqui apresentamos, nós devemos perceber, então, que a ética contemporânea trata o assunto da moral como sendo uma moral datada. Isto é, todo e qualquer costume tem um início num tempo e em determinado local, em determinado lugar. Sabendo disso, então, em que, se alterando a época, os costumes mudam, ou se alterando o local, os costumes mudam, nós temos presente que todos os filósofos, buscando analisar, então, os costumes morais de cada época e de cada lugar, estabelecem nuances que nos permitem dizer o homem está em constante evolução, está em constante progressão, por assim dizer, se não quisermos adotar o termo biológico, né, da evolução, está em constante progressão em busca de definir aquilo que é o melhor. Nós não sabemos se estamos caminhando sobre ações que são melhores que nossos antepassados ou se são piores. Há alguns indícios que nos apontam que aparentemente estamos indo em um local melhor ou em uma direção melhor, porém há uma série de questões que talvez não nos permitiriam pensar assim. O fato é que tanto Kant, ao estabelecer valores universais e ao final da sua carreira, vendo que isso não seria possível, quanto os outros que deram sequência à busca pelo melhor agir, perceberam em Hegel que há uma instituição ou as instituições nos permitem datar a moralidade. Em Nietzsche, que mesmo sabendo a origem dos valores, esses valores não garantem uma prática usual sempre da mesma maneira.
Ou ainda, no marxismo, as figuras de Marx, Engels e seus seguidores, e que todo e qualquer valor estabelecido cumpre uma função. A questão é estabelecer a função que ele cumpre está de qual lado, ou está do lado de quem em situação de um conflito de classes. Mais uma vez então, sabendo que todo e qualquer valor, todo e qualquer costume são datados, tem uma marca, resta-nos perguntar qual é a marca do nosso tempo.